Eu Não, vou eu precisar não vou. O que, fazer. que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer pelo Instagram, porque tá chovendo, tá ventando muito aqui. E o meu sinal de internet tá tão oscilando, que eu não consegui fazer pela. Não tô conseguindo fazer pelo meu Note, cai toda hora, trava. Aí eu vou fazer então pelo celular. Aí eu não consigo transmitir pela, pelo Instagram, mas depois eu pego 10 minutos, né? Os 10 minutinhos e coloco. Tá, vai Já ser vamos pelo entrar? Face, então. Isso. A gente vai entrar em 30 segundos. Eita, eu ia avisar. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui que eu tava vendo uma live política aqui. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez no nosso programa Taboafro Digital, né? Nosso programa diário de segunda-feira, Taboafro Negócios. Hoje, um dia muito especial, dia 25 de maio. 25 de maio, Dia da África. E para não É, passar em branco, a gente tem hoje a presença da teacher, da professora Ana de Oliveira. Ana Oliveira, seja prazer. bem-vinda, Ana. É um Obrigada. prazer receber você no nosso programa. É como a gente sempre fala, acaba meio que ajustando as coisas, porque para a gente é Nada tudo por muito acaso. novo esse universo, né? A Tábua Afro, ela se transformou, né? Verdade. Muito obrigada. Vamos começar. Quem é a Ana? Quem é a teacher Ana? Pois é, vamos lá. Bom, sou moradora aqui do Taboão da Serra desde que eu nasci, 34 anos. E desde pequena sempre quis ser professora de inglês, então não teve outra. Comecei a estudar inglês com 12 anos, em projetos, em escolas, assim, dando aquele jeito, né, que a gente dá quem é da periferia. E me esforçando bastante, consegui dar aula na própria escola onde eu estudei. E não teve outra escolha, eu escolhi na Poxa, hora que legal. cursar letras. Então, hoje, formada professora de inglês, também tenho trabalhado com intercâmbio, como agente de intercâmbio, hoje empreendedora com a minha escola, aqui no Taboão da Serra, e também levando o pessoal para conhecer a África do Sul. Ana, quais. Porque é difícil, vamos ser bem diretos, né? Já é difícil estudar e muito mais difícil você conseguir dar aula na escola onde que você estudou. E aí a gente vai muito mais além, né? Se formar em letras e ser uma professora de inglês. Quais foram os seus desafios? Eu acredito que até hoje você deva ter alguns desafios. Mas quais foram os seus desafios no início da sua carreira? Bom, acho que o principal desafio hoje na educação é o incentivo, tanto por parte das autoridades, do governo, em oferecer condições para a gente ensinar, mas também vem o lado do jovem, do interesse, especialmente falando pela matéria de língua inglesa, que na escola tem realmente essa questão do aluno muitas vezes não ter interesse na língua inglesa. Então, eu acho que hoje é um grande desafio ensinar inglês por conta do interesse, né? Não hoje atuando como professora de inglês particular, acaba sendo diferente, porque o público que procura aula de inglês é porque precisa, porque quer, porque vai trabalhar, já é em cima da hora, né? Quando, na verdade, a gente entra aí com esses projetos, né? Especialmente no Taboão da Serra, que é uma cidade que investe bastante, e já trabalhei com projetos sociais, tenho um projeto vinculado à Associação Amigos do Bairro, aqui do meu bairro, Jardim das Oliveiras, e a gente oferece o curso com um valor acessível e inclusive bolsas. Porém, a gente se debate sempre com a mesma questão, que é o interesse do jovem, e os alunos sempre são mais de 18 anos. Por quê? Porque é quem já está no mercado, já está trabalhando e já se viu diante da necessidade, não é mais diferencial falar inglês, é necessário, né? É um dos requisitos.
Então, esse é o grande desafio, que é você Qual que é o... que o jovem entenda que precisa, tem oportunidades, vamos aproveitar e vamos estudar. Não deixa para em cima da hora, que é quando já vai precisar fazer correndo, porque precisa trabalhar. Sim. E qual realmente é um desafio muito grande você já já lecionar uma matéria, né? No caso de língua inglesa já é difícil, né? E qual é o seu pulo do gato para fazer esse jovem que não se interessa começar a se interessar pela língua inglesa? Eu vou ser bem sincero, vou até contar uma coisa que agora me passou pela cabeça. Quando eu acho que eu estava na quinta série, eu acho que era isso. Eu fazia aula de inglês, aqui no Tabuão também. Eu fazia aula de inglês e tinha aula de inglês na escola. E a professora toda semana mandava minha mãe ir na escola porque eu falava errado, ela dava aula e falava errado, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí minha mãe foi na escola e falou, então, ele já faz aula de inglês, né? Ele já faz aula de inglês. Aí o que teve que acontecer? O meu professor de inglês na época da escola, ele teve que mandar uma carta e falar, olha, ele já faz aula de inglês, porém, o inglês que nós lecionamos aqui na escola é o inglês britânico e não americano. Por isso que dá essa divergência. Hoje você ainda encontra essa dificuldade entre o inglês britânico e o inglês americano? Tem essa divergência na sala de aula? Então, essa é uma questão que sempre vem, às vezes um aluno vem perguntar, mas você ensina aqui inglês, americano ou britânico? Então, eu sempre falo o seguinte, para mim, o inglês é inglês, é claro que ele tem suas variações. É o mesmo que o nosso português, se você vai falar com alguém de Portugal, é português, mas sotaques diferentes, várias palavras com significados diferentes. A gente pode ver essa variação linguística, inclusive dentro do Brasil, porque a gente tem no Nordeste uma mesma palavra que significa uma coisa e aqui outra, ou uma coisa com dois nomes, por exemplo, mandioca, macaxeira, né? E a gente consegue se comunicar da mesma forma. Então, eu falo para o meu aluno: você vai aprender inglês, e essas diferenças entre o inglês americano e britânico, a gente vai sempre pontuar, tanto em relação à pronúncia, quanto a palavras diferentes. Mas uma coisa que você falou, né? Aprender inglês já é difícil. Eu sempre já inicio os cursos falando para o aluno: você acha que é difícil? Se você acha que é difícil, nem começa, porque está lá dentro da sua cabeça, né? O processo de aprendizagem, o cognitivo. Se você não acredita que você pode aprender, como que você vai iniciar esse processo? Então, eu peço para a gente já começar desmistificando, tirando da cabeça que vai ser difícil. E é claro, nem todo professor vai fazer esse trabalho dentro da escola com 30 alunos, por isso que é mais um dos desafios. Então, eu sempre mostro para ele o seguinte: língua portuguesa, quantos tempos verbais nós temos? Tem até uma figurinha já pronta que eu mostro o verbo fazer, as mais de 20 e poucas conjugações em língua portuguesa. E em inglês temos 5. Então, é muito mais fácil quando a pessoa vai lá e vê que é mais fácil, ela tira isso, essa barreira, e aí consegue seguir de forma mais tranquila. Então, esse é um dos pontos que é o que eu faço para minimizar essa questão do interesse, para motivar o aluno e ele entender, além dos benefícios, né, de aprender inglês, que é melhores oportunidades de emprego, mais de 50% dos cargos hoje no mundo, no Brasil, em São Paulo, né, onde quer que a pessoa esteja, vão pedir que a pessoa tenha conhecimento de língua inglesa. Por quê? Porque todos os cargos hoje visam crescimento, né, internacional e para o mundo. Então, ter um colaborador que fala inglês é essencial. Sim, sim. É um grande diferencial na realidade, né? É aquele quesinho a mais, né? E até porque, se a gente for colocar aí vamos colocar de 15 anos atrás para cá, a gente já tem o hábito
de meio ficar meio americanizado, porque palavras, né, filmes, música, então faz a gente acabar entrando nesse universo, né? É muito E o que você interessante. faz, o que você costuma fazer com seus alunos para mostrar o tanto, o tão gostoso que é estudar inglês, estudar uma nova língua? É uma metodologia, assim, e uma didática para cada idade, né? Então, para criança, por exemplo, precisa ser o lúdico, através da brincadeira, através de atividades, enfim, que ela se sinta prazerosa, porque o processo de aprendizagem precisa ser prazeroso, senão, em algum momento, a pessoa para. Então, isso não para, tem que ser lúdico enquanto é criança, conforme vai crescendo, você vai introduzindo outros recursos. E no adulto hoje, né, que é o meu principal público, e principalmente porque eles querem urgência, né, eles querem estudar intensivo, porque precisa, porque a empresa está pedindo, ou quer procurar emprego melhor no mercado. Então, nessa metodologia com adulto, a gente vai buscar principalmente essa identificação com o dia a dia. Então, eu ensino os meus alunos, eles inicialmente já aprendendo a se apresentar, a falar coisas que fazem parte do dia a dia deles. Porque se você aprende a falar um The Books on the Table, que você nunca vai ter um livro em cima da mesa para você falar isso, né? Você aprendeu aqueles conteúdos de livro que você nunca usa prontas. Então, eu vou para o real. Me fala o que você fala todos os dias, que contexto que você está presente todos os dias, sua área de trabalho, vamos estudar o vocabulário da sua área, RH, área médica, vamos colocar, porque isso faz com que a pessoa se sinta, olha, eu estou aprendendo, eu estou usando, e os estrangeirismos, que é o que a gente tem de palavras inglês ou outros idiomas usadas no nosso cotidiano, elas ajudam também, porque muitas vezes a pessoa me pergunta: nossa, mas então quer dizer que essa palavra significa isso? Né? Hoje a gente tem em tudo, praticamente, por exemplo, share, né? Se você deixa seu Facebook em inglês, o share tá lá o tempo todo, você não sabia o que era, e era compartilhar. E você fala toda hora, vou compartilhar, você já aprende uma palavra que está no seu contexto todos os dias. Com isso, muito mais fácil de você memorizar e começar a colocar em prática, que é o objetivo hoje e que é o que me levou a esse projeto do inglês já com intercâmbio. Não, é muito gostoso mesmo. E é gostoso quando o aluno, é o que você falou, né? Literalmente é o seu diferencial, né? É quando você traz o inglês para dentro do universo daquela pessoa, né? Então, a pessoa, o ego, eu acho que o ego fica tão gostoso, tipo, ah, nossa, eu tô aprendendo a falar inglês, ah, é o meu dia a dia. Isso é muito gostoso, né? É muito bom se ver que está valendo a pena, que está aprendendo, estou falando, né? Acho que a pior coisa é você estar pagando uma coisa e depois você falar, meu, faz 6 meses que eu estou estudando e não mudou nada para mim. Então, eu costumo, inclusive, dar esse feedback para os meus alunos em menos tempo, inclusive, para eles irem correndo atrás. Eu, olha, então, você está falando, ou mostrar o contrário, que eles estão falando para motivar, né? E quando não, ó, vamos correr atrás, ó, quanto tempo faz? Tá, não está colocando para fora, porque um dos desafios também é se arriscar a falar. A pessoa às vezes tem medo, tem barreiras de trauma mesmo, de ser corrigido, ou de, ah, vou falar errado, nem vou arriscar. Não, tem que arriscar. Arrisca aqui comigo, você está aprendendo, então é o momento de errar e eu corrigir, né? E eu tenho tido também a oportunidade de colocar os meus alunos em contato com nativos. Então, eu falo, passa o mico aqui, né? Conversa com ele, que ele está aqui para você aprender. E fora outras coisas, pode acontecer também, mas aí você já vai estar mais preparado. Não, realmente é muito gostoso. Uma vez eu li um artigo onde dizia assim: para se aprender inglês, o interessante é ter um professor ou uma professora que sorri com a voz. Agora, para você correr do inglês,
é quando você se depara com um professor ou uma professora carrancuda. E eu Pois acho que é é, bem imagina. verdade, é o que você tá colocando, e no seu caso, porque quando a gente conversa com você, a gente sempre vê um sorriso, tanto no olhar e tanto na sua frase. Então acaba sendo uma coisa, um exemplo, seria um bicho de sete cabeças, ele deixa de ser um bicho de sete cabeças e passa a ser Exatamente. algo extremamente prazeroso, né? Exatamente. Eu atribuo Isso é muito legal, isso é muito legal. característica ao gosto pelo inglês. Eu, de fato, gosto, comecei a estudar muito nova e escolhi por gostar de verdade, tanto que eu passei por outras áreas de emprego, de trabalho, antes de voltar para as aulas, para o inglês e me tornar empreendedora, abrir escola, porque acho que todo mundo passa por esse processo, né? Acaba indo para a área errada, vê que errou, quer voltar, e felizmente eu voltei, então muitos comentam isso também, que sente que eu gosto, que eu faço ali com muito prazer. Então, acho que é um dos pontos que ajudam o aluno, inclusive, a ter vontade, a se sentir motivado a cada aula a continuar, a errar, ir lá e não, eu vou conseguir ainda. E dali um tempo se vê de fato conseguindo. Sim. E hoje em dia, qual a importância, qual é a importância, principalmente, apesar que você já foi, que você explanasse mais. Hoje em dia, qual que é a importância do jovem conhecer uma outra língua, no caso, o inglês? Hoje não se restringe mais a área de trabalho, né? Porque pode aprender inglês para ter esse que não é mais diferencial, esse pré-requisito, dependendo da área que atua, principalmente. Mas hoje as possibilidades de viagem estão muito maiores, muito facilitadas, né? Então, se você fala inglês, você tira várias barreiras do seu caminho. Eu já tive alunos que fizeram inglês para viajar e conseguiram chegar lá e depois me dar esse feedback. Olha, verdade, eu só não queria passar fome, mas deu para fazer praticamente tudo com o inglês que eu aprendi para a viagem, né? Então, te abre para o mundo, né? Você faz uma viagem, Uhum. você pode conhecer o mundo. Então, você já não tem mais medo, porque você sabe se comunicar com a língua universal, né? Que é o inglês. Todo lugar que você chegar, falou inglês, tá tudo certo. Apareceu uma pergunta aqui. Eu já respondo? Isso. A pergunta é do Babalorixá, o Joel. O Baba Joel ele pergunta se você utiliza assuntos da atualidade em textos para estudar, ou seja, para ensinar os seus alunos. Sim. Além de que o material, né? O material que eu utilizo, ele já vem com textos. Na verdade, são 4 pilares que eu procuro destacar para os meus alunos que eles vão aprender, que é a listening, ouvir bem, speaking, falar bem, reading, ler bem, e writing, escrever bem, certo? Então tem que praticar essas 4 habilidades. E o livro ele contempla isso. Então eu venho com materiais avulsos quando se tratam desses alunos que, por exemplo, trabalham na área de RH, vou sempre trazer um texto ou vocabulário de RH, ele se apresentando, falando do que ele trabalha na área que trabalha. Então, assim, para cada aluno varia. Eu falo que as aulas são particulares e personalizadas, porque não pode ser igual para todo mundo, nem todo mundo vive o mesmo contexto, né, as mesmas experiências. Então, Sim. consigo ganhar que você frequenta, por exemplo, teatro, vai. Então vamos trazer aquele vocabulário que eu teria lá se fosse tudo em inglês também. Acho bem interessante. Essa parte de colocar nativos para os alunos treinarem,
eu busco em aulas de conversação, que são diárias, porque nas aulas de cada aluno o foco é mais na Sim. conversação, que é o ponto que eu falei, que o aluno se sente que, estou aprendendo, quando ele se... né? Então, o foco é conversação. Então, nas aulas de conversação extras, que são normalmente um dia do mês que eu separo para todos os alunos se reunirem e todo mundo conversar em inglês, coloco Uhum. uma e convido alguém nativo ou alguém que já morou fora, que fala muito bem, para eles treinarem com uma pessoa que não seja eu, porque professor meio que assuma com o ritmo do aluno, então vai falar mais devagar para ele me entender, né? Acaba acontecendo isso. Com o nativo não tem jeito, né? Ele vai falar do jeito que ele fala e o aluno vai ter que entender, se virar para responder. Então, essa experiência é muito importante no aprendizado. Você ter contato com os nativos, indico aplicativos, hoje em dia tem muitos, que você pode conversar pela internet com pessoas ao redor do mundo, né? Os assuntos, as temáticas que eu uso para essas aulas, elas são variadas e, claro, dependendo do aluno, como ele está perguntando se são usadas temáticas afro, eu uso sim, mas depende do aluno, claro. Meu público é variado, mas tenho aluno, sim. Esses dias em especial, falei para uma aluna que, nossa, minha aula está sendo aula de inglês com cultura negra, com cultura africana, porque ela estuda, né? Assim como eu também tenho estudado história da África, e ela me pede esses temas, eu vou vendo essa necessidade, e claro, a gente se flexibiliza nesse sentido, porque o aluno tem que falar aquilo que é o contexto dele. Eu já precisei buscar vocabulários e aulas específicas para questões de racismo, questão de masculinidade negra, questões de recursos humanos, seleção. São áreas tão diversas que realmente de acordo mesmo com o que vem aí, a gente vai aprendendo Porque para ele e ficar junto buscando cada comigo. vez coisas novas para satisfazer a necessidade deles. Eu não te ouço, Cleiton. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Estou invadindo a live de Tudo vocês para bem. fazer uma pergunta. Eu Tá. gostaria de saber, no seu ponto de vista, qual é a melhor idade para começar a estudar inglês? A melhor idade, eu diria que desde novinho. Esses dias, com o nascimento da minha sobrinha, eu fui pesquisar algumas coisas e você pode falar com a criança em inglês desde a barriga, que ela já ouve, né? Não se fala que pode falar com a criança dentro da barriga que ela já está te ouvindo, que ela vai reconhecer a voz. Então, você pode começar a falar com seu filho em inglês desde a barriga. Agora, o aprendizado efetivo de inglês, de você mandar para uma escola, né? Existem escolas bilíngues, que desde 1 ano, 2 anos, você vai ter o aluno em contato com a língua. Agora, em escolas, pelo menos que eu tenha conhecimento e que eu pratique, a partir dos 5, 6 anos é o ideal para ele começar, porque também está começando a escola convencional, né? Então, já começa tudo junto. E você indica o inglês para profissionais do ramo de bares e restaurantes, já que o Brasil é um grande polo de turismo. O que você poderia passar para esses profissionais? Então, como eu falei, a gente vai se flexibilizando conforme a área de cada aluno. E no caso dessa área de bares e restaurantes, eu tenho um curso específico para seguranças, para motoristas, principalmente depois que teve o Uber, né? Na época da Copa do Mundo, por exemplo, foi bastante utilizado o curso para motoristas, para agentes de turismo, guia turístico. Então, tem todos esses cursos, sim, de formação para cada área específica. Por quê? Porque, claro, o inglês ele é um aprendizado da forma geral, né? O inglês. Porém, tem alunos que têm essa necessidade. Olha, mas eu vou trabalhar
na área da aviação. Eu já fiz também aulas de inglês para a aeromoça, porque ela precisa aprender, não primeiro e nem é mais importante do que o inglês geral, mas ela tem mais agilidade, precisa aprender primeiro e logo no que ela atua, para poder já ir colocando em prática. Então, são áreas diversas que acabam tendo essa necessidade, sim. Eu vi durante a live, você chegou a comentar sobre a falta de incentivo, na verdade, do poder público em disponibilizar aulas extracurriculares, né, de inglês, já que tem grande importância para os alunos, porque hoje a maioria das coisas tem muito inglês na internet, então é bom para a gente. Você pensaria em algum projeto assim de de cunho social que pudesse ingressar esses alunos com renda per capita baixa? Entendi. Eu teria, mas Taboão da Serra é uma cidade que já investe nisso, eu, inclusive já trabalhei em projetos sociais, tanto para adultos, para diversas idades, mas também nas escolas, né? A Taboão da Serra é uma das escolas que tem inglês desde o primeiro ano, e algumas outras não tem, né? A partir do Fundamental 2. Então, hoje aqui em Taboão da Serra, acho que não teria um projeto para implantar. Acho que de maneira geral, pode-se dizer que deveria haver um incentivo maior na quantidade de aulas, nas escolas, no estado inteiro, no país inteiro, uma vez que nós não somos um país que tem esse contato com um país vizinho, por exemplo, da língua. Eu tive essa experiência em Angola, por exemplo. Lá em Angola, muita gente fala inglês porque tem países vizinhos que falam inglês. Nós não, nós temos países vizinhos que falam espanhol e nem isso a gente conseguiu agregar, né? Pegar. Então, acaba sendo mais difícil. Então, por a gente não ter oportunidades de contato tão frequente, além dos estrangeirismos, que no dia a dia a gente acaba tendo contato aí com a tecnologia, as aulas poderiam ser em maior quantidade, porque elas não são suficientes. O aluno sai do ensino médio, se precisar fazer um teste de inglês para trabalhar, que seja o básico de inglês, ele ainda não tem, porque o que se cobra na escola pública, pelo menos, é muito fraco, né? O que se aprende de inglês na escola pública. E também não haveria. Bom, tempo daria, né? Acho que acaba sendo o professor fazendo a diferença. Mas existe um currículo para a gente seguir. E o que o governo nos pede nesse currículo não é tanto, né? É o básico mesmo. Então, a gente meio que segue isso quando na escola pública. Porque pensa, já sabe, que os alunos que quiserem se aprofundar nesse conhecimento terão que fazer um curso fora. Eu acho que o inglês liberado para a escola, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, ele é muito superficial. Sim, sim, todo mundo fala, eu aprendi verbo to be todo ano. Se o professor tivesse fazendo errado, isso já teria mudado. Então, é porque é o que o currículo manda mesmo, é bem básico. Mas é Então, tão se o básico que professor não não é um professor preparado para ensinar mais, infelizmente o aluno sai perdendo. mas ele é tão superficial que muitos não conseguem fazer uma conversação. Nada. Mas, por exemplo, eu falo pela minha experiência, por ter antes estudado fora, porque eu comecei aos 12 anos a estudar inglês. Então, quando eu fui fazer faculdade, que aí eu fiz letras e fui trabalhar numa escola, até porque eu não fiquei muito tempo na escola pública, eu tinha uma bagagem, né? Já trabalhava com inglês, era secretária executiva, então usava. Então, eu pude oferecer aos meus alunos uma experiência um pouco mais profunda com o inglês, embora o currículo não peça isso. Nessa experiência que você carrega de bagagem, de viagens, de experiências profissionais, o que mais, o que mais te deu um impulso para aprender essa língua? Porque o inglês
diferente do português, ele é muito fácil, teoricamente, porque foi como você disse, no caso do português nós temos muitas concordâncias, tem inúmeros adjetivos que lá é meio que resumido. Então, assim, o que foi, por mais que 12 anos, uma criança de 12 anos aprender uma segunda língua, não costuma ser normal. O que te impulsionou para aprender? Eu falo que foi, eu brinco que estava no meu DNA, afinal eu fiz meu DNA há algum tempo, descobri que dos países africanos, os meus ancestrais vieram da Nigéria. A Nigéria é um país colonizado por ingleses. Então eu falo, já estava no sangue, por isso que foi que eu sempre gostei de inglês. E você fazendo essa pergunta, volta aquilo que a gente tinha falado antes, sabe? Que muitos dos que falam inglês cedo, por exemplo, ou foi porque os pais fizeram aprender desde muito jovens, né? Aqueles pais que realmente colocam como meta, tem que ir, tem que fazer, ou gostava mesmo, desde muito jovem já gostava, porque é estatístico, né? Tem uma estatística de que os alunos que vêm aprender inglês sempre são com mais de 18, 20 anos por necessidade para conseguir emprego. E uma das coisas que me impulsiona no ensino de língua inglesa, principalmente nas periferias, é como diz aquela frase de Nelson Mandela, né? Gosto muito, principalmente pela experiência de intercâmbio com a África do Sul, que a educação é a arma mais poderosa com a qual você poderá mudar o mundo. Então, não tem jeito. Se quiser um mundo diferente, as coisas melhorem, principalmente se a gente for olhar para a periferia, para os negros, né, para as questões raciais, sociais, todas, só com a educação a gente vai conseguir passar por essa barreira e ser melhor, crescer, né, desenvolver. Eu queria só fazer a última pergunta para deixar você de novo com o André. Qual a importância das músicas para o aprendizado? Porque eu lembro quando eu era mais novo, todo mundo cantava inglês, Michael Jackson, New Kids on the Block, era assim, todo mundo gostaria de aprender justamente para poder cantar. E tinha música de rádio que tinha a tradução da música. Qual que é a importância disso como professor? Hoje, eu lembro dessa época onde a gente sabia o horário da tradução da música, sentava lá para ouvir o cara a música cantando e o cara falando, né? Hoje em dia temos a total facilidade de entrar no Google, colocar a música e pedir a tradução, né? Essa importância vai para a parte do lúdico mesmo, a parte do aprender com prazer, né? Não pode ser só lição, 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 treino, 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 tem que ter um momento que é prazeroso. Então, sempre que eu coloco música com meus alunos, somente em aula em grupo ou conversação, é aquela alegria, assim, porque mesmo que não seja uma música que eles gostem de fato, eu sempre coloco uma música que já ouviu alguma vez na vida, e famosa, assim. Nossa, então essa música tá falando isso! Eu até brinco, fala mal de funk, mas canta essa música em inglês que tá falando a mesma coisa. Então, é muito gostoso também para essa descoberta, você saber o que você está cantando. Acaba tendo essa importância também de você descobrir, nossa, essa música fala isso, então, e parecia romântica, né? Então é gostoso e engraçado, chega a ser um momento bem divertido a hora de trabalhar com traduções de músicas. E aí, André, já voltou sua conexão? Acho que ainda não, eu vou seguindo, então. Tá. A gente pode falar do próximo tema, que seria o intercâmbio, né? Pode ser? Vamos falar do intercâmbio. Isso. O meu projeto, que é o Inglês com Intercâmbio, seria o seguinte: o aluno muitas vezes começa a estudar inglês muito solto, né? Mesmo com 12 anos, os que já vêm porque vão trabalhar, que querem conseguir uma promoção ou algo assim, muitas vezes o tempo passa, por mais que o professor busque motivar. Então, eu comecei a perceber que quando eu fui fazer intercâmbio na África do Sul, em 2018, muitos alunos chegam lá sem conhecimento nenhum, pagam uma nota para ficar um mês,
e aí esse um mês ele aprende o básico que poderia ter aprendido aqui. Então, aproveitou esse um mês? Não aproveitou tanto. A hora que estava se adaptando, estava começando a curtir, entender mais coisas, já estava indo embora. Então, voltei com essa proposta e consegui concretizar isso. Já temos alguns alunos com intercâmbio fechado. Seria em janeiro de 2021, mas com o Covid não sabemos se será ou se precisará ser adiada a data. Mas você concorda que você aprende com muito mais foco e objetivo quando você sabe que daqui a um ano você precisa estar falando, porque você vai viver uma experiência incrível que é viajar para outro país, que muitas vezes para alguns é algo que seria impossível. Mas a gente vem trazendo isso de uma forma muito real e social, olhando a realidade do aluno, trazendo valores que são muito mais acessíveis que as agências populares, oferecendo um valor de curso também especial para esses alunos, porque a gente sabe que vão ter gastos extras por conta da viagem. E também aquele diferencial do aluno que tem receio, né? Primeira viagem para o exterior, ou os pais têm receio de que ele tenha essa experiência, apesar de querer que o aluno vá viver essa experiência, ele tem receio de ir sozinho. Então, aí entra o meu papel, que além de professora, que vou acompanhar o ano inteiro, tanto no processo de intercâmbio quanto no aprendizado de língua inglesa, vou junto. Então, chegou lá, pelo menos sabem que os filhos não estarão sozinhos, aqueles que são inseguros por si só ficam tranquilos, porque sabem que o agente está ali junto com ele, não vai permitir que aconteça algo que impeça, que faça com que o intercâmbio em si não seja bem sucedido, no sentido de acontecer algum imprevisto. Acho que em todos os sentidos traz segurança, né? A palavra é essa, o aluno vai com maior segurança, porque tem alguém ali junto que já viveu a mesma experiência e está levando ele a viver essa experiência, sabendo, passando para ele tudo o que vai acontecer nos próximos passos, com mais tranquilidade. Aí ele pode, inclusive, viver a experiência dele, porque lá não fica aquela coisa de, eu vou estar junto o tempo todo. Não. A partir do momento que chegou, né, como nós somos especializados em intercâmbio para a África do Sul, quando a gente chega, tem todo um preparatório, explico todos os diferenciais. A África do Sul é um país mais desenvolvido do continente africano, né? Colonizado por ingleses, então é inglês britânico que você vai aprender lá. E você não precisa de visto para entrar no país, então é só preparar o passaporte e o valor do intercâmbio e sua passagem. Acabou. O dinheiro que você vai usar lá, claro, mas lá a nossa moeda é muito forte, porque o rand, que é a moeda da África do Sul, vale 4 vezes menos que a nossa. Então, só para dar uma ideia, assim, se você leva R$1.000, lá você tem 4 rands. Então, é super acessível, né? E sem contar as paisagens naturais, né? A Table Mountain, que é o cartão postal de Cape Town, é uma das maravilhas do mundo. Então, é uma viagem que, além de você ir aprender inglês, praticar com uma turma que você confia e conhece, enfim, com essa tranquilidade toda, você vai desfrutar de paisagens, vai ter momentos de descontração, de diversão sem iguais, né? Então, eu voltei apaixonada e depois que eu voltei, eu comecei a trabalhar com isso, porque nada como a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita, e tenho levado aí algumas pessoas a essa experiência também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Geralmente o grupo são de quantas pessoas? Os grupos de aula? Isso. Não, no caso, para o intercâmbio, para a viagem. Não tem um limite. Hoje eu estou com aproximadamente 12 pessoas confirmadas, né, que vão fazer o intercâmbio, que estão cursando, fazendo o curso, e até melhorou para quem está aderindo agora, porque teria até dezembro para pagar, já que a gente viajaria em janeiro. Mas como essa data vai ser adiada, então é tranquilo, a pessoa vai pagar mensalmente o valor que ela conseguir, né, de acordo com as possibilidades, desde que até um mês antes da viagem esteja tudo pago.
comprar a passagem e tomar a vacina de febre amarela, que no nosso caso, aqui no Brasil, todos já tomamos, tem que só tirar o certificado internacional. Então, aquilo que as pessoas viam como, nossa, fazer um intercâmbio, viajar para outro país, viajar de avião, são 10 horas, né, cruzando o Atlântico até a África do Sul. Então, o que era algo muito distante, hoje pode ver que é algo muito próximo, muito possível, principalmente para os moradores de periferia, porque eu sempre mostro para os meus alunos, eu mesmo como exemplo, que sou alguém que mora na periferia, que sempre se esforçou para estudar, trabalhar, juntar o dinheiro e conseguir fazer esse intercâmbio. Então, junta os amores, né? Porque eu amo inglês desde jovem, gosto de viajar, amo a África, né? Então, foi o lugar que eu escolhi para fazer meu intercâmbio e não me arrependo, porque me trouxe benefícios tanto para o lado pessoal quanto profissional, né? Que foi aprender inglês, mas também poder aprender outra cultura com a qual eu me identifico. Então, só tem crescido esse projeto. Espero que dessa divulgação venham aí mais pessoas podendo conhecer suas raízes, né? Ah, sim, além de aprender o inglês, conhecer um outro país, que eu acho que o Brasil é lindo, tem maravilhas aqui também, mas eu acho que é importante saber o continente africano, que é a mãe de todas as nações, né? É. E eu queria fazer uma outra pergunta sobre o intercâmbio. Quando eles chegam lá, é um alojamento, eles vão ficar em hotéis? Como que é essa acomodação, até para tranquilizar os pais e os responsáveis? Ok, então vou falar um pouquinho mais de forma mais específica, até mais detalhada para os interessados, né? Então, para decidir fazer seu intercâmbio hoje, o ideal é que você feche dentro do projeto com um valor acessível, tanto para você estudar o inglês quanto o intercâmbio, né? O intercâmbio hoje custa R$ 4.800, que você pode pagar parcelado da forma que for melhor para vocês e desde que esteja quitado um mês antes da viagem. As passagens custam em média de R$ 2.500, mais ou menos, depende do dólar, que agora está alto, mas vai depender da data que a gente definir, que vai em grupo. Mas o intercâmbio também pode ser feito de maneira individual, né? Eu tenho alunos que vão na data que é boa para eles, né? Às vezes não consegue se juntar ao grupo. E, bom, tirou o passaporte, quem não tem passaporte, site da Polícia Federal, R$ 250 a taxa para tirar, dura 10 anos, então tranquilo, depois vai poder fazer todas as outras viagens com o mesmo passaporte durante 10 anos. E não temos visto, não precisa de visto para a África do Sul. Então, com o pacote fechado, passaporte, vacina de febre amarela, que você tira o certificado internacional na Anvisa, tem vários postos da Anvisa espalhados por São Paulo, por Brasil, e tem no site todos os endereços. Com tudo isso em mãos, é só ir viajar. E o exemplo que eu te dei é o mesmo. Para um mês lá fora, você pode levar aproximadamente R$ 2.000. Você vai ter lá 8.000, né? Então, você vai conseguir ficar muito bem lá com esse valor trocado em rendes. Estou falando isso de maneira já, assim, rápida, só para entender, depois eu detalho mais. Então, esse valor de R$ 4.800, esses outros gastos, quando você chega na África do Sul, nosso motorista está esperando, não fique desesperado, ai, cheguei, não falo inglês ainda, tô nervoso, né? Mas por isso que eu já tô resolvendo isso, né? Já vai falando, pelo menos o básico, para chegar lá e aproveitar mais, inclusive. E também ficar mais seguro quando chegar, né? Se não tiver alguém acompanhando, como no caso do grupo. Temos um motorista, o transfer é gratuito, é um brinde. Então, tem um motorista que te busca, leva para sua casa. Tem duas opções: casa de família e residência estudantil. Na residência estudantil, você tem um quarto e um banheiro privativo, mas a cozinha é coletiva e você cozinha. Então, tem outras pessoas de vários países para você interagir, e aí, no caso, vai ter que ser em inglês, porque tem chineses, alemães, pessoas de todo mundo. Né? Claro que às vezes você também pode encontrar alguém brasileiro ou
que fale português, de algum dos outros países de língua portuguesa, mas se o objetivo é treinar inglês, vamos falar só inglês, né? Então, tem muitas festas na residência estudantil, menos supervisão, por ser um ambiente mais assim, entrou no seu quarto, você tá só seu, né? Agora o restante do prédio, da casa, é de todo mundo. Então, como a supervisão é menor, é bom para quem gosta de festa, de bagunça, de balada, porque é isso que acaba rolando. Já na residência casa de família, já na casa de família, eu sempre recomendo casa de família, e nesse grupo que está indo no próximo ano, todo mundo vai ficar em casa de família para poder absorver mais a experiência, assim, da cultura, do dia a dia, do africano, né? Então, cada um vai ficar numa casa, no mesmo bairro, mais ou menos, perto da escola, para que a gente tenha fácil acesso, e vai viver a rotina da família, tomar café com a família. Imagina, você vai aprender inglês ali, ou colocar para fora, porque aí a teacher não vai estar perto, vai ter que treinar aquilo que você aprendeu aqui, tomando café com a família, falando o que você come, o que você não come, se despedindo, que você está indo para a escola, fazendo qualquer tipo de comentário necessário para o momento, mas principalmente falando de si, porque a família quer te conhecer, você vai querer conhecer a família, enfim, é um contato maior na casa de família, por isso que eu recomendo muito mais, e também porque as refeições são inclusas, diferente da residência estudantil. Então, um gasto a menos, pelo mesmo valor, porque não tem diferença. E a escola fica no centro de Cape Town, bem na avenida mais conhecida, que é a Long Street. A gente trabalha com a escola Oxford, que é uma escola que tem também, inclusive, na Inglaterra. Então, é uma das melhores escolas, os alunos chegam lá, são super bem recebidos, vão estudar de segunda a sexta-feira, no período da manhã, com a tarde livre, para conhecer a cidade. Por isso que eu falo que é um intercâmbio, que você vai treinar o inglês, vai para aprender inglês, mas você acaba passeando muito. Eu, inclusive, no final vou passar meu canal no YouTube, que é onde eu fiz meu diário de intercâmbio, e tem toda a minha viagem lá, para que possam ver, saber como foi e, de repente, se inspirarem para decidir fazer também. Legal, muito legal. Eu vou juntar. A gente recebeu duas perguntas, uma do Wilson e tem uma outra do André. As duas perguntas meio que se juntam. Então eu vou resumir essa pergunta. Tá. O que te fez montar esse projeto do intercâmbio exclusivamente para a África do Sul, já que os países que mais têm experiência com o intercâmbio é a Inglaterra, Austrália e Canadá. O que te levou a fazer exatamente o intercâmbio para a África do Sul? Tá, eu vou ser muito sincera. Eu cheguei a procurar intercâmbio por ser professora de inglês, né? As pessoas cobram, o profissional cobra, né? Que a gente tem essa experiência internacional. Então, eu pensava em Canadá de cara, né? Eu também queria ir para os Estados Unidos para conhecer a Disney, ou para a Inglaterra também, mas as questões que dificultam é a questão do visto, porque Canadá e Estados Unidos, você precisa do visto. É pago, se for negado, é um dinheiro que foi. E nós, periféricos, pessoas que estão aí batalhando para ter as coisas, a gente meio que não quer investir em algo que você sabe que pode não te trazer um retorno, no caso do visto negado, mas também a gente pensa no bolso, né? Então, hoje, por exemplo, uma passagem para a Europa, para os Estados Unidos, nem vi o valor agora com a alta do dólar, isso antes. Já girava em torno de 5 mil. Em promoção, menos, né? Porque é sempre ida e volta. E para a África do Sul, sempre essa média de, no máximo, R$ 3.000, 2.500, 2.800 a R$ 3.000. Então, já começa pelo custo da passagem. Fato de não ter visto, necessidade de visto até 6 meses, né? Assim como a Europa, só que o euro é mais caro ainda. E se a gente for pensar no custo de vida nesses países,
você vai gastar mais ainda, os 2.000 que eu falei que dá para levar para um mês, não dá. Então, se você coloca na ponta do lápis e vê a questão principalmente de gastos, eu estou falando, você vai gastar muito mais para ter um retorno que talvez não te alegre tanto, né? Que você não se identifique tanto quanto a viagem para um outro lugar, porque tem vários que estão se abrindo, assim como a África do Sul, Malta, que não era muito falado, muita gente vai agora, e também tem custo mais baixo por ser um lugar menos famoso, né? Mas aí, especificamente a África do Sul, pela identificação mesmo, pela questão do povo negro, da África em si mesmo, cultura africana, que eu sempre me identifiquei, tenho amigos que estavam lá e eu acompanhava, então não teve dúvidas na hora de dizer que eu vou para a África do Sul. Mas primeiro eu tentei sim uma vez o visto para o Canadá, muitos anos atrás, não havia dado certo, e depois disso eu meio que tinha desistido, e quando eu vi uma amiga, que é a Ju, sou grata muito a ela, porque ela meio que abriu os caminhos para mim, e eu fui pesquisando, vendo que, bom, acho que vai rolar. Quando eu fui demitida de uma escola que eu trabalhava particular, eu falei agora ou nunca, porque a pessoa que trabalha assalariado, naquele momento que você pega uma rescisão, é a hora de investir em alguma coisa, né? Ah, sim. Então foi quando eu investi nesse intercâmbio e tinha que ser para a África do Sul, principalmente pela questão de identificação cultural. Muito legal mesmo. Aqui tem mais algumas perguntas. A dona Berenice já foi para a África do Sul, adorou. O Rames Júnior perguntou se ele for, se ele pode visitar o estádio da Copa lá em Joanesburgo. Não, mas o estádio da Copa foi em Cape Town, não foi em Joanesburgo. O Aí, estádio da Copa eu visitei em Cape Town e acho que tem também em Joanesburgo, né, se eu não me engano. É que eu não passei por Joanesburgo, dá mas para ele fazer pode sim. turismo também. Tinha também, né? Eu visitei o de Cape Town. Mas ele poderia sim, mas é outra passagem, né? Porque a distância de Joanesburgo para Cape Town são 2 horas de avião. Então, seria mais uma passagem aí, mais uma viagem dentro da viagem. Mas poderia sim, inclusive, não é para todos, porque tem gente que não tem condições, né, de ter esse gasto a mais. Mas em Joanesburgo tem, inclusive, museus do Nelson Mandela, tem Soweto, que é um lugar também para quem curte cultura africana, a história do negro, né? Vai gostar de conhecer também. A dona Berenice ela falou que ela foi para Joanesburgo e Cidade do Cabo. Isso, Cape Town e Joanesburgo são os lugares mais famosos, né? E é a capital turística, Cape Town, porque é onde todo mundo vai para passear, onde tem a Table Mountain, que é o ponto turístico mais famoso, né? E Joanesburgo é chamada capital administrativa, porque é onde se resolve questões mais administrativas do país mesmo. Como se fosse uma capital mesmo. É como se fosse. É a capital? Qual é a capital de lá? Então, são 3 capitais. Eles não têm que nem a gente uma só, não. É como se fosse Brasília, né? Joanesburgo, porque é onde cuida dessas partes mais administrativa mesmo do país. Também tem outro, mas que eu não me lembro agora o nome. Não, mas aí Mas já foi uma são aula. 3 capitais. São 3 capitais. Tem mais uma. Eu já estou com vontade de me programar para ir conhecer Não, e todo mundo aprender vai. Eu vou inglês meter lá. o tabuão em peso na África. Vamos falar inglês, ou mesmo que for para turismo. Né? Eu tenho muitos alunos que vão fazer o inglês para viagem, quando estiver próximo desse grupo viajar, que aí vão ser apenas 3 meses antes, o inglês para a pessoa se virar, porque ela não vai querer também uma pessoa junto o tempo todo, e também não tem como ficar junto de um grupo tão grande, né? E é muito importante a autonomia, chegar lá, aproveitar, curtir, cada um fazer o que der vontade de fazer e ficar tranquilo, porque consegue falar o básico de inglês. Então, quem tiver interesse mais para frente de fazer o curso
ir mais pela questão de turismo, também haverá essa possibilidade. Legal. Ana, eu queria, a gente já está batendo quase 1 hora de live já. Né? Queria que você passasse todos os seus contatos, aonde te achar, o seu canal do seu guia de viagem. Depois que terminar essa live, a gente vai pegar os dados, a gente faz questão de divulgar mesmo na página da Taboafro o seu trabalho, que é de suma importância para o nosso povo. Eu conheço poucos negros que falam inglês, poucos. E a gente precisa multiplicar isso. E pode usar a Taboafro como um canal de multiplicação do seu projeto. Pode contar com a gente para o que você precisar. Queria que você deixasse todos os seus contatos. A gente vai falar sobre essa divulgação que a gente pode fazer. E quanto mais negros, quanto mais taboanenses estiver indo para a África junto com você, mais felizes ficaremos na Taboafro. Com certeza, na verdade é uma alegria para mim. Eu acho que do mesmo jeito que foi difícil para mim acontecer a realização desse sonho, tiveram muitas pessoas por trás que me ajudaram na concretização desse sonho. Então, o que eu posso fazer é retribuir, né? E especialmente por acreditar, né, que temos que lutar aí pela questão racial, pela questão da equidade, eu foco ainda nesse ponto que é de possibilitar ao nosso povo voltar. Eu falo que é visitar a África, não, é voltar, né? Poder ir lá conhecer suas raízes e, de bônus, ainda aprender inglês, colocar em prática e voltar empoderado, com um currículo muito mais forte para a gente crescer. Porque, volto a dizer, na capa da minha apostila de inglês, que eu criei para as aulas, é essa frase que todo mundo vai ler, de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa para a gente mudar o mundo. Então, é através dela que a gente vai mudar a sociedade de uma forma geral, né? As desigualdades que nós temos, mas principalmente essa luta da questão racial, de nós negros estar sempre com os cargos mais baixos, sempre lá atrás, a gente vai buscar com a educação. A gente vai buscar a gente fazendo coisas que antes acreditavam que a gente não podia fazer. Então, tá aí esse projeto que possibilita de várias formas, com um diferencial aí, para a gente poder fazer isso dentro das nossas possibilidades e realizar esse sonho, que é o sonho de toda a nossa comunidade, né? Ver a gente lá em cima, ver a gente realizando os nossos sonhos e jamais desistindo por conta de uma sociedade que acaba não olhando para a gente do jeito que deveria olhar, né? Então, meus canais, o canal do YouTube é Ana Oliveira, Aninha na África, e Teacher Ana Oliveira no Instagram e no Facebook. Mas depois vocês divulgam aí, porque às vezes não encontra fácil, e a gente está só começando, que seja o primeiro de muitos trabalhos juntos, né? Quero ainda, quando voltar, a gente poder ter os nossos encontros lá do Taboafro de fim de semana, poder expor lá, estar presente para mostrar. E nos meus canais pode ver que sempre vão ter fotos, vídeos, lá no canal do YouTube, tudo que eu fiz lá na África do Sul, e inclusive em Angola, que eu já estive também. Então, é essa mensagem que eu deixo. Vamos lá, porque ninguém vai levantar a gente se a gente não quiser correr atrás, ir lá e fazer por merecer, porque temos que fazer isso acontecer. Aproveito o Dia da África, né? Que não foi proposital, né? Que eu falei né? que foi sem querer, mas e aí? Caiu num dia muito importante e especial para mim. Se alguns amigos africanos estiverem assistindo, que eu mandei o convite, fica mais uma vez a minha homenagem, a minha lembrança. Já estive na África do Sul, em Angola, foram as melhores experiências da minha vida, que é você voltar e se identificar com um povo que te acolhe tão bem, e aí a gente vê o quão injusta é as coisas que têm acontecido no nosso país em relação aos estrangeiros, africanos que têm vivido aqui. Então, no Dia da Liberdade, vamos mais uma vez continuar buscando, reforçar essa busca, porque às vezes a gente enxerga que a gente ainda não está completamente livre. Às vezes sim.
Ana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma aula, além da língua, foi uma aula de cultura, muito conhecimento. Nós da Tabuaço ficamos muito contentes em ter você aqui na nossa live. Infelizmente, o André teve um probleminha técnico lá com a internet dele e eu acabei invadindo a live de vocês, porque aqui nós somos um coletivo e esse coletivo é um ajudando o outro. E da mesma maneira que a gente estende a mão para um membro do nosso coletivo, eu estou estendendo a mão para o seu projeto, para você, conte com a gente. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Gente, obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado.